ótimo dia para você. Estamos iniciando Mais Mulher com Cibele Cristina, esta apresentadora que vos fala, que além de comunicadora, também é sexóloga, pedagoga, palestrante pela FCDL de Santa Catarina e colunista social. Bom, apresentações à parte, hoje o nosso tema é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre psicologia forense. Você já ouviu falar? Psicologia, maioria já conhece, né? Vamos combinar que todo mundo já conhece, já ouviu falar em psicologia. Muitos fazem terapia com psicólogo, fazem uma psicoterapia. Eu mesma não dispenso a minha. Como me faz bem, como me preenche a alma e faz eu lidar com todos os meus traumas e tem me ajudado muito a eliminar as minhas crenças limitantes. Agora, hoje nós vamos falar sobre psicologia forense. É uma especialidade da psicologia que aqui em Santa Catarina nós temos apenas 3 especialistas na área. Uma de Orleans e 2 no município de Joinville. Aqui pertinho de Tubarão nós temos o município de Orleans e ela veio da própria cidade para bater aquele papo descontraído conosco, para conhecermos um pouquinho mais nessa área da psicologia forense. Suzeleide Rinaldi, psicóloga forense, seja bem-vinda ao Mais Mulher, aqui hoje para falarmos um pouquinho dessa tua especialidade aí, que não é muito comum, né, Suzeleide? Bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. É um espaço de fazer saber, né? Não são muitos profissionais que atuam nessa área. Ela não é tão antiga mesmo, é uma área mais recente. Mas a contribuição da psicologia, sim. A nossa profissão tem mais de 50 anos, né? E ainda é uma profissão jovem, né? Mas ela tem o seu espaço de importância na área forense, principalmente porque fala de direitos. Obrigada por ter me chamado de jovem, porque eu aos 52 anos agora me senti muito jovem. Né? Assim como a psicologia, que tem pouco mais de 50 anos e está tudo certo, que é jovem ainda. Agora, por que tu resolveste te aperfeiçoar, fazer esta especialidade, né, para o ramo forense dentro da psicologia? Durante a minha graduação, eu sempre trabalhei muito pensando que a minha contribuição tinha que ser para além de só ajudar, na parte assistencial, né? Porque a gente acaba observando muitas oportunidades e situações que a gente pode sim ajudar. E não precisa ser só psicólogo para poder ajudar, né? Mas eu sentia que eu podia mais, né? E então, quando eu tive, enfim, minha colação de grau e a minha graduação de Direito na minha mão, eu disse, bom, enfim, eu vou fazer algo mais significativo ao meu entendimento, né? E fui buscar estágios, escrevi artigo na área dos direitos, né, das crianças, lá desde o Conselho Tutelar, das questões de violência, perpassando a infância, a juventude, a vida adulta. Os grupos sociais, trabalhei muitos anos na área organizacional, com a saúde mental nas organizações. E quando iniciei aí, então, o meu direcionamento de fato para a área jurídica, então eu fui especificamente para a área forense, que é onde nós podemos utilizar nosso conhecimento técnico, que é a nossa instrumentação e avaliação psicológica, para ajudar nos conflitos judiciais, né, que é onde está o sofrimento emergente. Na psicoterapia, dentro de um processo de psicoterapia, nós trabalhamos o discurso, a causa, elaboramos isso no tempo do paciente, à medida que esse sofrimento é possível ser vivido com calma, sem tanta dor. Mas dentro dos processos judiciais no fórum, o conflito está emergente. Então, ali se faz um olhar da psicologia de forma muito mais colaborativa para solucionar. Porque tem processos judiciais que demoram 3, 4 anos e aquele sofrimento reverbera junto, né? Então, a psicologia nesse sentido para ajudar também dentro dos processos judiciais. E no teu caso, em alguma audiência já foste chamada ou não numa audiência, em algum caso, no processo, para poder utilizar a psicologia forense na resolução de alguns casos, principalmente, vamos aí para o viés da violência doméstica? Sim, infelizmente a nossa região tem muitos casos desses, né? E assim como o processo de separação, destituição de poder familiar,
e nós sempre somos chamados, né? E agora com o sistema de justiça em home office, não, às vezes não sempre presencial, mas até por vídeo mesmo, no sentido de elucidar, né, aquele traço de personalidade, se aquele traço possui um trauma vinculado àquela violência, né, ou da pessoa que está provocando essa violência, se possui um traço de sim, essa pessoa está sim provocando uma violência, essa denúncia ela faz sentido ou não, para que a justiça possa tomar uma decisão em relação a permitir ou não permitir mais aquele núcleo familiar de conviver ou destituir ou tomar algum outro tipo de medida. E, infelizmente, constantemente eu sou convocada para estar nesse meio de discussão. E como é que é feito a avaliação? A avaliação psicológica, ela se dá por diversos contextos. A gente utiliza muito a nossa instrumentação técnica, que são os conhecidos testes psicológicos, que a maior parte das pessoas aí já passou algum dia na vida por um teste psicológico para ser contratado para um trabalho ou para tirar sua carteira de motorista, enfim. E são esses testes psicológicos que a gente utiliza para investigar esses traços de personalidade, além das nossas instrumentações científicas na observação. E nós utilizamos aí mais de 8 instrumentos para identificar um único traço, então não é uma observação meramente para uma observação, então é um trabalho realmente fidedigno. E quando não, vamos inclusive a campo, vamos na casa dessas pessoas que estão sendo avaliadas, vamos no contexto. Avaliação em loco mesmo. No contexto, porque o ser humano ele é um só, se ele está em sofrimento nos diversos contextos. Sim. Então, a nossa avaliação ela não é feita somente dentro do consultório, fora daquele ambiente hostil, né, daquele ambiente onde não está havendo a violência. A gente vai no ambiente onde está sendo provocada a violência, para inclusive fazer a aplicação das nossas ferramentas naquele ambiente, para que a gente possa combinar os fatores também, né, de como que essa personalidade se dá naquele ambiente. Perfeito. Eu vou falar agora sobre um assunto, até que ultimamente parece que com muita frequência tem aparecido casos para mim de estupro pelo próprio cônjuge, que é o estupro marital, né? Uhum. Ou seja, nestes casos, muitos homens, até por questão cultural, a questão da religiosidade, os dogmas religiosos que ele convive, ou seja, no qual ele cresceu e convive até hoje, muitos não aceitam não como resposta e acham que a própria esposa não pode dizer não entre 4 paredes. A partir do momento que a esposa, o cônjuge ali, a mulher não quer ter relação sexual e ela diz que não, o não é não. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitas mulheres. Como que a psicologia forense avalia e pode ajudar mulheres nesse quesito, que são estupradas pelo próprio marido? É lamentável que a gente tem esse índice, né? É inacreditável, né? E é uma coisa que o ambiente, a promessa, o sonho do casamento, ele vem com um sentimento muito mais amoroso, né? É um outro viés de sentimento para a gente chegar a um determinado momento dessa relação e estar discutindo uma coisa tão dolorida, né? Nossa. Uma coisa que causa o esfacelamento dessa relação, né? E a psicologia forense, quando ela é acionada para esses casos, ela faz a aplicação da instrumentação técnica para investigar a personalidade, se existe um transtorno ali da pessoa que provoca essa violência ou desse trauma que está sendo provocado nessa pessoa. E ela não para nesse diagnóstico, a gente não produz meramente um laudo para a justiça poder aplicar a lei ali, né? Nós fazemos, inclusive, a discussão, a elaboração e a psicoterapêutica daquela dor, daquele sofrimento que vem sendo vivenciado ali. Tanto dessa mulher que vem sendo violentada no sentido de empoderá-la, né, de buscar esse amparo que ela precisa, né, porque culturalmente a gente aprende, né, ao desamparo, enfim. Eu digo a gente, a mulher, e o homem, né, como provocador, infelizmente, culturalmente como provocador, mas mulher também pode provocar violência, né? Com certeza. E homem como provocador, a ressignificação desse transtorno, né? Olhar para esse transtorno, haver-se com esse transtorno, trabalhar isso em psicoterapia para que ele não provoque novas situações
violentas, para que ele consiga reconstituir, que não, talvez não mais com essa esposa, com essa companheira, mas nos futuros relacionamentos, que ele encontre em si um relacionamento sadio na vida dele, sem precisar estar reproduzindo novas e novas violências. E quando há um falso relato de estupro, ou no caso, às vezes, o homem, ele é punido, ou ele é julgado pela sociedade, ou ele recebe uma punição judicial, e muitas vezes a gente conhece realidades na qual o indivíduo lá, o homem, ele é considerado o agressor, mas muitas vezes também pode ter sido uma denúncia falsa, como acontece, né? Acontece e, assim, infelizmente, tem aumentado um pouco dessas falsas denúncias, né? E aí, por isso... Por parte das mulheres? Por parte das mulheres. O que está acontecendo aí? Qual o teu parecer aí em relação a isso? Ainda tem muita pesquisa sendo feita sobre isso, né? Mas muitas delas vêm trazendo uma questão de dependência. Dependência emocional, dependência financeira, alguma questão emocional nessa mulher que precisa de uma atenção extra e ela busca no fato de subjugar ou criticar ou vulnerabilizar essa outra pessoa que está comigo, para que eu não perca esse vínculo, para que essa pessoa não me deixe. Então, ou você faz isso comigo, ou eu vou acabar com a tua vida fazendo uma falsa denúncia, né? Então vira um jogo, aquele poder sadio entre aquele casal, jogo de poder, de espaço, se transforma em algo que não é saudável, né? Vou te dizer que se transforma até num campo de guerra. De uma certa forma. O respeito... Porque acaba o respeito, né? E quando termina o respeito, acaba tudo. Eu acho que nós até conversávamos antes de iniciarmos o programa, que é muito importante o respeito e principalmente o diálogo é o mínimo de um relacionamento. E quantos casais não dialogam? A base do relacionamento, eu sempre digo, as pessoas me perguntam, Cibele, qual o sucesso para o bom relacionamento? 50% diálogo, 50% sexo. Fatidicamente o sexo um dia acaba. O sexo que eu falo é o coito em si, porque o sexo mesmo não acaba jamais. Porque o dormir de conchinha, o dormir de abraçado, o dar um beijinho de boa noite, um selinho, fazer uma comidinha para o parceiro ou a parceira, acho que todo esse agrado, todo esse carinho, todo esse bem-querer manifestado através de atitudes, tudo isso também tem a complexidade da sexualidade, entra na sexualidade. Porque as pessoas acham que sexo é sexo só penetração e pronto. Não, não é isso. Agora, nessa questão, vamos aí voltar um pouquinho. Como é que eu vou conseguir identificar a psicopatia numa pessoa? Eu preciso ter uma especialização forense dentro da psicologia? Ou outro psicólogo consegue identificar? Ou a psicologia forense ela já veio com uma especialização para corroborar, para que de fato se reconheça e identifique uma psicopatia no indivíduo? Porque às vezes nós lidamos com psicopatas sem saber. Tem muita gente que dorme com um sem saber. Não tem o filme Dormindo com o Inimigo? O que é que tu achas? A psicopatia, eu nem gosto muito de usar esse termo. A psicologia forense, nós gostamos muito do termo antissocial, né? Um transtorno antissocial. Porque a psicopatia é um carimbo que parece que ficou tão comum que o fato de o meu vizinho bater num cachorro ali é um psicopata, né? Claro que ninguém deve bater em animais. Não. Mas esse termo ficou tão comum em que negligenciou-se inclusive o sofrimento ou a constituição de um transtorno psicopático, né? Então, a psicopatia ela está dentro dos transtornos de personalidade e o psicólogo especialista em psicopatologia também consegue trabalhar esses traços, consegue identificar e consegue entrar nessa seara, né, da psicopatia. Mas o âmbito forense trabalha com as questões do transtorno de conduta, ou seja, quando esse transtorno que eu tenho me coloca em risco ou coloca as pessoas ao meu redor em risco. Pessoas em né? risco. Uhum. Porque podemos ter pessoas dos diversos transtornos espalhados na nossa convivência que nunca fizeram mal para ninguém, né? Verdade. E conseguem conviver socialmente, civilizadamente e estão harmoniosamente convivendo ao nosso redor.
A questão psicologia forense, ela entra quando foi uma violação de direito, quando alguém está sendo prejudicado ou a pessoa está em risco ou ela põe alguém em risco, né? Então, e o termo psicopatia, ele ficou muito famoso em pessoas que entraram para a história com algum desastre, alguma catástrofe, né, realmente cometeram um crime muito sério, muito severo. E na verdade, não, a gente trabalha um transtorno antissocial e que muitas pessoas, né, que eu digo, todos nós somos perigosos, né, nos põe à prova e a gente vai ver como nós reagimos. Eu acho que o ser humano tem o péssimo hábito de pré-julgar, né, e nós temos que colocar, incutir na nossa cabeça, isso eu falo na minha, na sua, na de todos, que a gente precisa ter empatia, muito mais empatia, colocar-se no lugar do outro. Há alguns anos atrás aconteceu um episódio muito triste, na qual, se não me falha a memória, era do teu município, mas o pai pegou os 2 filhos, colocou dentro da caminhonete e cometeu o suicídio, se jogou, né, acho que foi, se eu não me engano, foi na Serra do Rio do Rastro, que é uma das atrações do estado de Santa Catarina. Você que não conhece a Serra do Rio do Rastro, vem para cá. Então, aquele caso teve uma grande repercussão. E aí, antes de falarmos dele, deixa eu te lembrar que eu quero te lembrar, porque tu também tens carro e a gente tem que saber que nós temos que tomar o máximo de cuidado ao volante. Agora eu fico imaginando uma pessoa com um transtorno psicológico ao volante, muito mais cuidado. E a gente nunca sabe, que a gente se cuida dirigindo, mas não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Por isso, proteja o seu veículo com STAR Proteção Veicular, que é a Associação de Benefícios, uma das associações de benefícios que você pode encontrar em todo o estado de Santa Catarina. E olha, gente, são mais de 70 STARs, a maior do sul do país, tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em várias cidades espalhadas por esses 3 estados, você encontra STAR, Associação de Benefícios. Na hora de proteger seu veículo, não pense 2 vezes. STAR, Associação de Benefícios. O meu veículo é protegido, o teu é? Também. Sempre, né? Agora, este caso teve uma grande repercussão, tu lembras? E muitas pessoas, e às vezes as pessoas dizem assim, ele estava, será que tinha usado droga? O que passou na cabeça dele? A gente nunca vai saber, né? O que aconteceu de fato, o desespero dessa pessoa, porque eu penso que tem que estar muito desesperado, estar no auge assim, do desequilíbrio, para ter a coragem, eu não digo que nem isso é uma covardia, para ter a coragem de colocar 2 filhos numa caminhonete e se atirar de um penhasco, jogar o carro num penhasco. A psicologia forense, ela tem um braço muito importante nesses casos de homicídio, suicídio, né? Onde o ato criminoso em si, a pessoa mobilizadora disso, ela não está ali para dar essas respostas, que é a autópsia psicológica, né? E que nesse caso, se eu não me engano, acho que ela não se fez presente a autópsia, não foi um recurso utilizado para identificar isso. Mas é um ser humano mobilizado por um sentimento de dor, né? E que não foi assistido devidamente. Exatamente. Porque se ele tem uma assistência devida, tem uma compreensão dessa dor e consegue se apoiar para tomar uma decisão a respeito do lugar onde ele deve colocar essa dor, né? Ele acabou levando os filhos juntos, né? E esse caso, infelizmente, ele incita muitas outras dores, né? Exatamente. E nós não somos acostumados a receber essa dor com naturalidade, isso vai nos chocando, né? Cada vez mais, né? E isso, né, até diz assim, tem muitos colegas que dizem assim, para o mundo que eu quero descer, né? Eu sempre digo, para o trem que eu quero descer, né? É a situação que eu fico. Porque às vezes a gente se depara com coisas, com tantas barbáries, parece que não é desse mundo. Eu digo, gente, o que está acontecendo? Vou parafrasear o Nando Reis, né? O mundo revirou do avesso e ninguém reparou. Mais ou menos isso. Eu penso que talvez seja isso. O que está acontecendo? As pessoas estão perdendo seus valores? Em que parte da vida se perdeu?
o que ficou lá atrás, o que está guardado, porque o corpo fala e nós somatizamos. E o que fazer para não somatizar? O maior desafio de todos, inclusive quando se tem um transtorno já instalado ou quando se tem um sofrimento que ainda não gerou um transtorno, é o maior desafio de todos, olhar a si mesmo, observar, olhar para dentro de si mesmo e ainda adultos, tirar essas cascas e olhar para essa dor, porque essa dor precisa ser vista. Porque quando a gente esconde essa dor, é como se tivesse um band-aidzinho por cima, eu preciso tirar esse band-aid, preciso olhar essa dor, preciso colocar remedinho nela, para eu não precisar mais dessa casca, dessa proteção, né? E esse é o maior desafio, porque nós temos medo de nós mesmos, a gente não consegue lidar com aquilo que a gente pode encontrar. E por isso que existem tantos profissionais disponíveis para ajudar em cada área específica da nossa vida, né? Então nós não estamos sozinhos, mas parece que a gente não consegue ainda assim buscar ajuda, né? Será que principalmente as pessoas que mais precisam são aquelas que mais se esquivam diante desses profissionais? Que vão justamente ajudá-los, né? É muito esse processo de dor, né? Quando a gente está com dor, a gente se encolhe, a gente fica encolhidinho, né? E esse fato de quando a gente percebe que ali tem uma luz, um caminho aberto, a gente se sente mais encorajado. Então, a nossa comunicação precisa ser mais fluida, mais direta, né? E eu digo, a nossa comunicação é a minha em casa, com os meus familiares, na minha roda de amigos. Quando eu observo que alguém está em sofrimento, eu me colocar à disposição também para ajudar, para indicar, né? Dizer assim, olha, eu te ajudo, eu vou contigo lá, gente, né? Então, assim, dar nossa empatia mesmo. Porque nós estamos ficando, a impressão que dá cada vez mais isolados, né? E nós somos o espelho do mundo, não tem como o mundo ser diferente, né? Se nós estamos ficando isolados, feridinhos, machucados, né? E nos distanciando das pessoas, não tem como a gente não perceber um mundo mais distante, né? Mais distante uma das outras pessoas. É verdade. Agora, de que forma é feito a avaliação da psicologia forense, por exemplo, num caso de estupro infantil? Né? O que é utilizado, como é que é feito, quem que vocês abordam, que entra todo o contexto familiar, amigos, conhecidos, vizinhos. Por isso que é aquilo que eu digo, o inimigo mora ao lado, às vezes está dentro da própria casa da pessoa. E eu não consigo admitir estupro e pedofilia. É talvez um dos casos mais difíceis para nós mulheres, né, lidarmos com isso, que é quando tem uma criança envolvida em um sofrimento de alguém que só espera a proteção do ambiente externo, né, e que está ali para ser construído no seu desenvolvimento. Quando nós somos incitados pelo Poder Judiciário para fazer uma avaliação ou por uma das partes em si para comprovar uma existência aí de uma violência, de um abuso, enfim, nós avaliamos a criança, o estado emocional dela, as características que ela tem, e na maior parte das vezes as denúncias que chegam, a criança ainda é muito pequenininha, então assim, ela ainda não tem uma fala estruturada, né, que vai através do brincar terapêutico também. Nós temos instrumentação através do brincar terapêutico, que o brincar fala, o corpo fala também desde o nascimento, né? Mas a investigação perpassa todos os atores daquele ambiente do lar, né? Então, avaliamos mãe, avaliamos pai, avaliamos irmãos, né? Fazemos a visita domiciliar, entrevistamos o contexto familiar. Quando tem crechezinha também, né? Então visitamos o seio social dessa criança para juntar informações suficientes para respondermos por sinais. E às vezes acontece também que a própria criança, o corpo fala e a própria criança ela se manifesta através de ações, né? Quando ela sofre algum tipo de violência. Ela está numa situação de vulnerabilidade. E eu lembro que em uma das minhas palestras, há 2 anos atrás, no município do estado de Santa Catarina, foi-me relatado que no município do interior, a criança falou para a professora, inclusive quem me passou isso foi a própria professora, ela estava assim muito chocada.
e que deixou-me também completamente transtornada, até porque é incrível, na qual o pai estuprava as duas filhas, uma de 5 e uma de 7 anos, e a própria mãe segurava as meninas para o pai cometer atrocidades. Então, isso aí é uma coisa que é inadmissível. Como? Você gera um filho ou não, mas você cria o seu filho, mesmo que seja o seu filho do coração. Se você tem a sua criança, seu filho, que é para amar, como fazer o mal? Então, umas coisas que às vezes a gente se revolta e que não dá para entender, né? Por isso que a psicologia ela se debruça na sua terminologia biopsicossocioespiritual. Porque não é um único conceito biológico que dá conta de uma situação como essa, não é um único conceito psicológico, então é um conjunto disso, essa dinâmica familiar. Natural e sadio não está, né? Então, para permitir algo nesse sentido, levando em consideração essa valoração maternal, né? Então, de permitir isso. Então, a gente se debruça sobre esses motivadores, como é que está a construção psicológica desses pais, né? Para agirem dessa maneira, que no ato em si, ok, agora já está feito, né? Como é que nós vamos trabalhar para que porque o vínculo dessa criança, o emocional dessa criança já se perdeu, né? Então, e agora a gente precisa fazer como que essa pessoa vai continuar vivendo, né? Então, a psicoterapia, a psicologia forense, além de investigar, avaliar e encontrar os motivadores desse comportamento, é trabalhar, assim, como é que vai ser esse núcleo familiar daqui para frente, como é que vai ser essa pessoa com isso tudo daqui para frente. E daí não só uma criança destruída, né? Mas um pai ou uma mãe, né? Que tem, inclusive, sua formação de papel pai e mãe, de forma desajustada. Para a gente finalizar, viu como passa rápido o programa, vapt-vupt, quando o assunto é bom, né? Passa tudo muito rápido. Para a gente encerrar, eu quero saber de ti, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto psicóloga forense, quando lida com essas barbáries, como que chega em casa e consegue botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, olhar para o marido e deixar os problemas lá fora? Como é que tu consegues lidar com isso na tua rotina, no dia a dia, dentro da tua casa? Não tem uma receita, né? Então, assim, todo dia é encontrar uma dinâmica diferente. Às vezes tirar o calçado, andar descalço na grama para descarregar a energia. Faço isso. Né? Às vezes pegar um tênis, dar uma caminhada, botar um sonzinho mais leve, né? Dá uma distraída, né? Porque a gente precisa descarregar de alguma maneira. É muito pesado, tudo que o ser humano é capaz de fazer, né? E tudo que nós somos, enfrentamos no nosso dia a dia. Né? Suzalei, querida, agradeço de coração tua participação, contribuiu e muito hoje falando sobre psicologia forense, um assunto que ainda é desconhecido para muita gente. Gratidão pela tua participação. O Mais Mulher com Cibele Cristina se despede por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer com toda certeza, porque eu creio. Estarei te esperando. Até lá. Focus Vídeo, lives e produção de vídeo profissional. Siga nossas redes sociais, @FocusSVídeo.